novo Papa Leão XIV já estava prestes a dormir quando recebeu a notícia de que deveria viajar imediatamente, quisesse ele ou não, para se encontrar com o líder de um país, um que foi criado pelo próprio Deus para que um ser em especial, muito especial, fosse o rei. Vou contar para vocês. Cada novo Papa da Igreja Católica deve passar por sua cerimônia de entronização, uma missa multitudinária que reúne milhares de fiéis e conta com a presença das maiores autoridades dos principais países do mundo. No dia 18 de maio de 2025, após receber a imposição do palio, a entrega do anel do pescador e o rito de obediência, o Papa Leão XIV cumprimentou os 150 líderes, entre eles reis, presidentes e primeiros ministros, que confirmaram sua confiança nele, reafirmando o papel do Vaticano como centro espiritual e especialmente diplomático na busca pela paz, caso haja países em guerra. Quando terminou de receber as demonstrações de respeito de cada um deles pessoalmente, Leão estava extremamente cansado e se preparava para dormir. Imaginem então a surpresa dele quando o padre Rucaku, chefe da prisão do Vaticano, bateu à porta do seu quarto e entrou com um envelope na mão. O Papa, quase desmaiando de sono, disse: "Boa noite, veja, Rucaku. Vejo o senhor com isso na mão e com essa cara de ansiedade, e já percebo que não traz boas notícias." Ou então, alguma outra criatura das que mantemos trancadas no terceiro subsolo escapou. Ou vai me dizer que um dos guardas foi mordido por uma gárgula ou alguma bobagem dessas? Mas ele está tramando alguma coisa estranha. E eu realmente lhe digo que sim, não é um assunto muito urgente. Prefiro descansar agora e resolver isso amanhã. Mas o sacerdote, surpreso, respondeu: Não, sua santidade, nada disso. O senhor sabe bem que nossas gárgulas estão petrificadas e só podem reviver quando um papa adoece, e o senhor está saudável, graças a Deus." E quanto à mordida, realmente houve uma. Não sei como soube de algo tão insignificante. O guarda-torre se descuidou, e você sabe, o chupa-cabras da cela 205 não costuma ter um bom temperamento, mas não é por isso que estou aqui. Não te contaram? Sua santidade não pode descansar agora. Faltou conversar com um mandatário, com um rei, com um líder. E é que todo novo papa, queira ou não, é obrigado a se encontrar com ele. Leão bufou exausto, mas levantou o queixo, ajeitou a cruz no peito e disse: "Muito bem, Rucaku, faça-o entrar assim. Não demoramos mais com todo esse assunto." Mas o sacerdote se apressou em dizer: "Perdão, sua santidade, mas ele não vem até aqui. Somos nós que devemos partir imediatamente para o país do diabo, para o Ecubumabu. Porque, queira ou não, sem exceção, cada novo papa deve visitar Lúcifer. Fique comigo e vou te contar em detalhes tudo o que você precisa saber sobre a viagem do Papa ao Ecubumabu. E sim, você já deve imaginar que eles não fizeram isso de avião. E nem pense em perder o final, porque você vai conhecer cada detalhe do encontro dele com Lúcifer. Eu sou el documentalista e isto é... O Papa visita Lúcifer. Como sempre, devo destacar minha fonte em assuntos do Vaticano, o Padre Íngaro, que, embora ainda esteja em conflito com a Igreja Católica, em sua juventude chegou a ser assistente pessoal do Papa João Paulo II. E conhece todo mundo lá dentro, e com exclusividade vai me contando quase em tempo real as informações que recebe sobre tudo o que acontece por trás dos muros do Vaticano. Prestem atenção. O Papa ouviu que deveria conhecer Lúcifer e olhou para Rucaku em silêncio, como se esperasse que ele começasse a rir às gargalhadas. Mas o sacerdote apenas fazia um gesto de ansiedade, batendo os dedos no envelope e sustentando-o no olhar dele. Então,
Leão quebrou o silêncio e disse: tudo bem, já sei que está mentindo para mim. Onde está escrito esse absurdo? Nesse envelope que você está segurando? Rukaku explicou para ele. Está escrito nos protocolos, naqueles 66 volumes e 6 anexos que entregamos para você no primeiro dia. Não esperamos que você leia todos. Sua Santidade, fazer isso levaria anos para o Senhor. É para isso que estamos aqui. Neste envelope tenho 2 óbulos de prata. Você já sabe, a moeda para pagar ao barqueiro. Deve se apressar, Sua Santidade, porque ele está esperando aqui embaixo, nos esgotos do Vaticano. Caronte pode nos deixar em poucos minutos na margem das tribos das águas, bem onde começa o país do diabo. O Papa desistiu, ajeitou o anel, xingou baixinho em inglês, pediu perdão a Deus em espanhol e se preparou para sair. Mas o sacerdote fez um sinal indicando que não era necessário e esclareceu: o móvel que colocaram aqui, onde o Senhor guarda suas roupas, na verdade é uma chave mestra que lhe permite. Bem, eu lhe mostro. Rukaku se colocou com confiança diante desse móvel antigo. Ele abriu a 2ª gaveta, depois a 5ª e depois a 3ª. Finalmente apoiou a mão novamente na 5ª gaveta e a fechou com força. E então eles ouviram o barulho de engrenagens e trancas se movendo. O Papa pulou bem a tempo antes que o chão se abrisse e a grande escada que descia aparecesse diante deles. Enquanto desciam, o Papa perguntou: para onde exatamente isso leva? Rukaku respondeu: nós vamos descer 66 degraus e 6 patamares, e então, ao invés de entrar nas catacumbas, passaremos pelo corredor das almas até a porta de pedra. Há muitos mais corredores, na verdade, tantos e tão profundos que ainda não mapeamos todos. Ainda menos depois do que aconteceu com o pobre padre Anselmo. Você sabe, aquele que desceu muito fundo e se deparou com a porta do inferno. O Papa perdeu a paciência e disse: Momento, Rukaku, por que insistem em colocar esses nomes? Como se o Vaticano já não fosse assustador o suficiente, porque chamam de corredor das almas e o país do diabo é o inferno. Vamos para o inferno, Rukaku, sem parar de descer degraus. Ele disse: não, Sua Santidade, não vamos para o inferno, não, hoje, veja, não está na sua agenda. Nós vamos para o único país criado por Deus. Veja, aqui guardamos os evangelhos completos. E acontece que Lúcifer nunca se rebelou, ou pelo menos não como diz a Bíblia. Ele simplesmente faz o trabalho que tem que fazer em seu papel de Satanás, sabe? É preciso alguém que enfrente Deus para mostrar ao mundo um adversário, alguém que represente tudo de ruim. Mas nosso Senhor é misericordioso e permitiu que ele tivesse um lugar na terra onde pudesse descansar, deixar de ser Satanás e voltar a ser Lúcifer enquanto estivesse lá. E, colocando uma voz de trovão e fazendo uma pausa na cansativa descida, acrescentou: e quanto ao corredor das almas? Bem, ele tem esse nome porque lá há almas, centenas delas, Sua Santidade, paradas, errantes, você sabe, fantasmas clássicos que se recusavam a deixar certos lugares e, bem, era preciso colocá-los em algum lugar. E ao Papa Pio IX ocorreu adaptar esse enorme corredor para que fiquem confortáveis, onde gostam de passar mais tempo. Embora eu lhe avise que alguns estão irritados. Aliás, é aqui. E chegaram até uma parede onde o sacerdote contou 6 tijolos de cima para baixo e 6 da direita, até localizar um que ele bateu 6 vezes. E uma portinha se abriu. Uma, onde o corpulento Rukaku entrou com dificuldade, e assim que atravessaram se depararam com aquele corredor gigantesco. Os olhos do Papa Leão se arregalaram e ele disse: o que diabos? Perdão, meu Deus, prometi parar de falar palavrão, mas Rukaku, o que é isso? Está cheio de armários, guarda-roupas, roupeiros ou como se chamem, e há muitas camas.
O padre deu de ombros e respondeu: "E o que foi que acabei de dizer, Sua Santidade?" Fantasmas clássicos sempre se escondem nos guarda-roupas ou debaixo das camas para assustar. Então seu antecessor achou que eles gostavam de ficar ali e comprou tudo isso. Vamos continuar, pois o tempo é curto. Só tome cuidado com o que está no móvel grande, o do meio, e... Apenas passaram por ali, as portas se abriram. E entre casacos antigos, o Papa viu uma mão que aparecia e ouviu uma voz feminina que bem de perto lhe disse: A pele do Papa se arrepiou e, levantando a mão, começou a dizer: "Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, vá e aceite minha bênção para que você possa descansar em paz." Mas ele parou de repente porque a mão desapareceu e... Bem do fundo do móvel, a voz foi ouvida, mas muito distante. Mais uma vez repetindo: "Ai, meus filhos." O Papa se virou satisfeito e disse ao sacerdote: "Funcionou, não vê? Rogaku está indo embora?" Sempre funciona. Mas Leão viu que o padre estava tremendo, apontando com o dedo bem por cima do seu ombro. Gaguejando, Rucácula disse: "Você não conhece o mito da Chorona? Se você a ouve de perto, é porque ela está longe, e se você a ouve de longe, é porque ela está perto." O Papa se virou e respirou aliviado, porque ali não havia nada. Então ele sorriu e disse ao padre: "Pare de tremer, homem, aqui não tem nada", e se virou novamente. A Llorona não é nada bonita e quase matou os dois de susto, que saíram correndo como adolescentes em um filme do Jason, e em direção à porta de pedra. Ao sair, eles fecharam a porta e o Papa se virou, respirando ofegante, apenas para ver aquela imponente canoa preta, onde Caronte, o barqueiro do submundo, os observava com seus olhos vazios. "O quê?" "Perdão, Deus", disse Leão, olhando para Rucaco, que mal recuperava o fôlego. Ele falou com ironia e de forma rude: "Por favor, me avise se isso vai ficar mais estranho ou se já cobrimos a cota da casinha dos horrores por hoje." O padre respondeu: "Desculpe, Sua Santidade. Acho que não vamos ter mais nenhum susto. Aqui está sua moeda. Vamos pagar e Caronte nos atravessa." "Sim, desde que não tenha alergia a gatos." O barqueiro estendeu sua mão ossuda e ambos colocaram nela o óbolo de prata para subir na velha embarcação. Havia 4 enormes gatos pretos que brincavam com Caronte, que, embora não tivesse olhos, qualquer um juraria que os olhava com ternura. No entanto, os felinos detestavam os religiosos, miavam para eles, sibilando alto, ameaçadores, e seus olhos brilhavam em vermelho, mostrando garras afiadas mais parecidas com as de uma pantera do que com as de um gatinho fofo. Rucaco, ao ouvido, esclareceu ao Papa: "Não se preocupe com esses 4. Apenas 2 de seus antecessores receberam afeto. A João Paulo II porque ele amava gatos e também a Bento porque... Bem, você se lembra do rosto de Bento? Os gatos sempre tinham medo dele. Segure-se firme, Sua Santidade. Agora uma névoa vai nos envolver. E dentro dela está o portal que nos transporta diretamente e mantém a localização do país do diabo em segredo. Quando a névoa se dissipar, teremos chegado." O Papa disse: "Como você diz que a localização é secreta?" "Uecubu Mapu é uma palavra mapuche. Isso quer dizer que está em Rucaku?" Interrompeu dizendo: Sim, Sua Santidade. Todos nós percebemos, mas Lúcifer acha que deu um grande nome secreto e não queremos ofendê-lo. Pelo menos é mais secreto do que o nome que Deus lhe dera ao entregá-lo. É sério, Sua Santidade. Está nos evangelhos completos que escondemos na biblioteca secreta. Posso citar literalmente o de Herodes 11.13 que menciona?
E compadecendo-se do sábio e obediente Ângelo, portador da luz, Deus lhe disse: Eu te darei descanso na terra. Procure a espiga de trigo e até onde o horizonte alcançar. Será chamado Luciferetes, terras de Lúcifer, e será seu para que ali você encontre sossego ao duro trabalho de ser Satanás. O barco parou na margem onde o sol brilhava e ao lado havia um assentamento indígena que parecia parado no tempo. Ao ver a chegada do Papa, todos ficaram imóveis e apontaram com o dedo na direção correta. A cena era realmente sombria. Havia algumas centenas ali e 100. Moveram um músculo. Mulheres, homens e crianças, como se estivessem rígidos, e todos apontavam para o sul, até mesmo os bebês nos braços de suas mães. Rukaku sussurrou rindo: Acho, sua santidade, que o caminho é por ali. E então, ficando sério, acrescentou: Vamos apressar o passo. A tribo das águas é imprevisível. Eles estão deste lado há 1000 anos, avisando aos viajantes para não entrarem em Huecubumapu. Às vezes, eles preferem matar os peregrinos antes de deixá-los passar, para que não cruzem o limite, para que não vão até onde está aquele que caminha atrás dos pastos altos. Curioso é que deste lado Lúcifer é Satanás e às vezes vem até a tribo para caçá-los como lebres. Mas se eles apenas se mudassem 1 quilômetro para o sul, para as terras onde ele é apenas Lúcifer, nada lhes aconteceria. Porque no país deles, o caído só quer ficar em paz. Nunca vou entender por que a tribo fica deste lado. O Papa refletiu e lhe disse: Acho que eles fazem bem. A tribo entende que, quando o mal é absoluto, ele pode te atingir com força, mas pelo menos você o vê chegando e pode pegar suas armas. No entanto, sempre será pior quando o mal é ambíguo, até mesmo disfarçado de bem, porque podemos pensar que não é tão ruim deixá-lo entrar, e quando finalmente revelar sua verdadeira natureza, já será tarde demais. Assim que entraram nos pastos altos, perceberam que a vegetação se abria entre eles e marcava um caminho até uma cabana linda, onde na entrada de costas, com um terno preto rigoroso e um chapéu largo, Lúcifer parecia estar esperando por eles. Quando pisaram nos jardins, ele se virou para recebê-los e ali o Papa Leão pôde vê-lo bem. Ele tinha uma barba preta longa e pontuda. Usava botas com esporas de prata e um olhar severo e penetrante que acompanhava a perfeição de seus ombros largos e braços fortes. O Papa citou antecipadamente o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Bem, aqui estou. Me digam para que eu vim. O de barba fez um sinal para Rukaku e pediu: Sacerdote, tenho na cozinha uma garrafa de limão. Sei do que você gosta. Vá e nos deixe a sós, por favor, que temos assuntos de estado para tratar. Rukaku, sorrindo, foi rapidamente, mas parou para olhar para o Papa, que finalmente lhe fez um gesto de aprovação. E então, quando ficaram sozinhos, o homem de preto parou na frente dele e disse: Você sabe quem? Quem sou eu? Sim, meu nome. Leon respondeu: Eu sei perfeitamente. Você é Lúcifer, o diabo, o fiscal Huecubu, Victor Noctis e todos os nomes que quiser usar, mas para mim só importa te chamar sempre de uma única maneira: adversário. Lúcifer disse: Muito bem, este é o assunto que devemos tratar entre seu país, o Vaticano e o meu. Acontece que eu tenho algo que vocês procuram, e você, meu estimado Leon, você tem algo que me pertence. Portanto, eu lhe ofereço uma troca nos seguintes termos. Você libera o que é meu e eu, em troca, devolvo o que é seu. Sem truques, por favor. Entenda que depois de tantos séculos aprendi a confiar muito nos meus instintos.
pouco nos homens e nada no Vaticano. Mas agora vamos entrar para que eu lhe mostre o que tenho para trocar. Quando o Papa entrou na sala, o queixo dele quase caiu no chão. Atrás de 2 escudos templários manchados de sangue e a cabeça de um antigo rei, exibida como se fosse um troféu de caça, estava aquela prateleira de ouro e sobre ela o Santo Graal. Leão chorou ao vê-lo e, tomado pela maior emoção, olhou para ele enquanto recitava de memória o velho mito que todos os bispos conhecem. O Santo Graal, o cálice sagrado que Jesus Cristo usou na última ceia e no qual José de Arimateia recolheu seu sangue durante a crucificação. Os cavaleiros templários o encontraram no ano de 1207, escondido na fortaleza de Montségur, no sul da França, e o transportaram em segredo para protegê-lo dos exércitos do Papa Inocêncio III, que havia lançado a cruzada albigense para erradicar os cátaros que guardavam relíquias proibidas pela igreja. Lúcifer O interrompeu e disse: Vocês acabaram traindo os templários, os torturaram e os queimaram. É curioso, mas em alguns momentos da história, juro, estimado Leão, que graças a vocês cheguei a pensar seriamente em tirar férias. Porque eles faziam meu trabalho melhor do que eu. Acontece que os templários acharam que minha amizade é mais conveniente do que a de um papa, então o encontraram e o trouxeram para mim. Quem beber dele terá juventude eterna, sem jamais sentir fome ou sede, e é seu se quiser. Só precisa me dar algo que me pertence. Porque acontece que vocês têm presa, na sua prisão do 3º subsolo, uma amiga minha, uma das 4 rainhas demoníacas que reconhece meu sacrifício ao me afastar de Deus para cumprir sua vontade. Ela me conhece como eu realmente sou. Devolvam-me a Nama. Rukaku apareceu com a garrafa de limoncelo na mão e disse: Desculpe, não pude evitar ouvir. É verdade, Sua Santidade, que nós a temos, mas não podemos deixá-la ir. Nahama é perigosa demais para o mundo, por isso a mantemos adormecida desde 1821, quando nosso caçador de monstros, Judas Iscariote, e seu ajudante Lázaro foram atrás dela e a derrotaram. No México, onde ela tinha um harém de 100 homens da Revolução, submetidos aos seus encantos e ao seu serviço. O Papa, surpreso, perguntou a Rukaku: e por que eu não sabia nada disso? Não está na lista do seu relatório, esse longuíssimo que eu tive o trabalho de ler em detalhes. O sacerdote disse apenas isso. Aparece na lista, na página 6, item 66, Sua Santidade, sob o nome código de Branca de Neve. O nome foi dado porque a mantemos adormecida. Não chamou sua atenção esse item da lista? Ou achou que era a Branca de Neve de verdade? O Papa se aproximou do padre e disse, cerrando os dentes: Não venha bancar o engraçadinho, Rukaku, que eu não sou bobo de pensar que temos a Branca de Neve, ou os anõezinhos, ou os Smurfs trancados, e o sacerdote disse: Definitivamente, o senhor não leu a lista. Os anõezinhos, bem, esses nós temos mesmo. Nós temos alguns anõezinhos. Eles são uma raça alemã interessante, Halemeuberli. Excelentes mineiros e melhores assassinos. São o ponto 12 da lista. Os Smurfs não. Esses nós não conseguimos capturar e continuam livres. Leon gritou: Chega, basta! Vamos direto aos negócios entre estados. O Vaticano tem interesse e alega ter direitos sobre o Santo Graal. Mas estamos preocupados, Sr. Lúcifer, que o senhor possa fazer mau uso de Nahama. Entendo que se a mantemos adormecida é porque o mito é verdadeiro. Um olhar ou uma única palavra de sua boca e qualquer homem fica absolutamente apaixonado por ela durante 7 anos. Imagino como seria fácil criar um exército com esse poder. Receio que não temos um acordo. Escolha outra coisa.
Os olhos de Lúcifer brilharam em vermelho. A garrafa de limoncelo se transformou em uma serpente albina. A cabeça do rei gritou de dor e as luzes piscaram enquanto uma grande tempestade se formava lá fora. Mas imediatamente se acalmou, dizendo: perdão, estimado leão. Não estou acostumado a que me digam não a algo que desejo na minha própria casa, e isso me irrita. Não há mais nada que eu queira, disse Nama. E você vai me trazer? De um chefe de estado para outro? Vou aumentar minha oferta. O senhor sabe muito bem que, se o curso dos acontecimentos continuar sem mudanças, bem, todas as profecias dizem que logo deixará de ser papa. Em menos de 3 anos. Por isso lhe ofereço paz. Ficarei aqui em Uecubumapu por muito tempo, e vocês estarão livres das minhas maldades. Como Satanás e sem Satanás. Pelo menos Rússia e Ucrânia terão uma enorme oportunidade. Faça o que quiser como mediador e será lembrado como o Papa que trouxe a paz. Leão lhe disse: bem, você propõe a paz e o Santo Graal em troca de Naama. Deixe-me meditar sobre isso. Primeiro, devo ordenar que a acordem e depois ir visitá-la para avaliar o quão perigosa ela pode ser ao seu lado. E finalmente tomarei uma decisão. Lúcifer respondeu: sei que tomará a decisão correta, prezado leão, mas não se confunda. Minha oferta é o Santo Graal ou a paz. A paz ou o Santo Graal, você deve escolher uma das opções. E eu não posso enganar meu hóspede, então devo adverti-lo. Todo acordo comigo começa com uma promessa, e se você não cumprir sua parte, termina com um grito. Mas vou confiar em você. Então você pode levar hoje o mesmo cálice da vida eterna, o Santo Graal ou a promessa de paz entre os povos. Mas vou confiar em você. Então você pode levar hoje mesmo o cálice da vida eterna, o Santo Graal ou a promessa de paz entre os povos. Você deve escolher apenas uma. O Papa não hesitou nem por um segundo e disse: eu escolho a paz. Retire sua influência dos homens que se apaixonaram pela guerra. Que eu farei o resto? Vou ver a Namá e lhe darei uma resposta. Agora preciso ir. Como saio daqui? Lúcifer respondeu: faça isso pelo portal que o espelho da sala abre. Pertenceu a Má e Terra Nova, minha esposa humana, a única vez que Deus me permitiu amar. Agora espero que o senhor faça o mesmo e me entregue a Nama. Venham por aqui, fiquem em frente ao espelho, batam palmas 7 vezes, depois mais 7, e verão que seu reflexo bate palmas mais 7 vezes. E aí vocês devem entrar pelo espelho. É fácil. 7,777 réu. Papai resmungou. Este aqui tem o 7,777, o número de Deus como senha, e nós temos o 666 por toda parte. É uma piada? Rukaku respondeu: não. Sua santidade, ele era Luzbel, o anjo mais perfeito de Deus, e nós, apenas humanos imperfeitos. Embora eu concorde com o senhor, não deveríamos ter contratado arquitetos maçons quando construímos o Vaticano. Mas, enfim, o senhor me entende. Na sala, despediram-se de forma cortês, aplaudiram diante do espelho e, quando o reflexo respondeu, entraram. E ao abrir os olhos, estavam de pé na margem dos esgotos de Roma, exatamente onde a viagem com Caronte havia começado. Diante da porta de pedra, o Papa Leão fez o sinal da cruz e disse: este dia nunca termina. Rukaku, eu não quero passar de novo pelo corredor das almas. Não quero que a chorona me persiga de novo gritando: ai, meus filhos, chega! Por que não entramos por aquela outra porta, a lateral? Rukaku respondeu: porque ali começa a sua santidade. O corredor dos fracassados, você sabe. Experimentos que deram errado.
Então, não é seguro, porque Nikola Tesla costumava fazer muitos trabalhos para nós e trouxe 2 autômatos, e isso não deu certo. Os olhos do Papa Leão brilharam e ele disse: Tesla era um gênio. Vamos, sem fazer coisas estranhas comigo. Rucaco, me escute e abra isso. Quando entraram, o Papa ficou maravilhado com a grande quantidade de experimentos fracassados encomendados pela igreja, que eram mais de 500. Claro, desde crucifixos ocultos que foram projetados para padres, caçadores de vampiros, que deveriam se abrir como uma navalha no momento certo. Mas muitos falharam. E bem, tchau, padre. Até 2 autômatos fabricados por Tesla que estavam nas sombras no final do corredor. Sorrindo, o Papa disse ao padre Verrucaco: é muito melhor vir por aqui do que ficar correndo da chorona. O padre, suspirando, disse a ele: Vossa Santidade não compreende? Ela está no Vaticano por nossa causa. Bem, acontece que se encontrássemos seus filhos, eles teriam sido revividos. Bem, algo assim, não completamente. Era um bruxo que os tirou do rio quando se afogaram, pois acontece que as crianças já estavam mortas há vários dias. E apesar de o bruxo ter as melhores intenções, os filhos da Lorona não voltaram iguais. Enviamos nossos 2 caçadores assim que soubemos que eles começaram a devorar pessoas. Nós os capturamos e, bem, pensamos que poderíamos curá-los com oração, mas não adiantou. Sabe, zumbis clássicos? E eles já estavam apodrecendo. E pedimos para Nikola Tesla fazer 2 autômatos e colocamos eles lá dentro. A má notícia é que, bom, eram outros tempos, Sua Santidade, e nós fizemos experimentos com eles. Sabe, queriam testar se os zumbis eram alérgicos à água benta, ao fogo. E claro, eles ficaram bravos, por Deus, ficaram bravos mesmo. A questão é que os filhos da Chorona não gostam que a gente passe por aqui e mordem. Na verdade, o senhor vê eles. Eu juraria que os autômatos estavam ali há 1 segundo e agora não estão mais. O Papa apontou para uma escuridão e disse: ali tem alguém. Está vendo nas sombras? Está nos observando. Ali, está vendo? Não. Que medo eu senti, Rucaco, porque pensei que... Os autômatos os perseguiram com seus corpos metálicos, obsoletos e sombrios, mas não conseguiram alcançá-los. Quando finalmente chegaram ao quarto, o Papa caiu exausto na cama. Meditou muito e orou para que Deus lhe permitisse discernir se deveria libertar Naama, uma das 4 rainhas demoníacas, e assim obter paz no mundo, ou se soltá-la seria ainda pior. E claro que ordenou que a despertassem, e com medidas de segurança rigorosas foi visitá-la, mas nada saiu como esperava. Mas essa é uma história que vou contar para vocês somente se este vídeo ultrapassar 100 mil visualizações. Eu sou documentarista e isso foi. O Papa visita Lúcifer.